Ok. Deixa eu abrir os slides e a tela. Já está gravando, pessoal. Vou compartilhar a tela agora com vocês. E aí começamos. Só um momento aqui que meu mouse se perdeu. Ok. Deixa eu responder, Giovana. Giovana perguntou, você não vai comentar sobre a questão de ter 2 aulas e a segunda... sim. Eu acabei não fazendo isso, Giovana. Exato. Então, nas quintas-feiras, pessoal, eu vou mandar uma mensagem para todo mundo, que não é todo mundo que assiste a aula, mas nas quintas-feiras eu não vou mais fazer 2 horários, eu vou fazer apenas um horário de 2 horas, ok? Assim eu consigo resolver mais exercícios, que semana passada acabou que só a Giovana ficou para a segunda aula da quinta-feira de tutoria, e dar aula para uma pessoa só não faz muito sentido. Então a ideia é que eu possa resolver mais exercícios e na quinta-feira com as 2 horas que a gente tem. Teoricamente, essa aula de terça também é 1 hora, teria mais 1 hora de tutoria, tutoria não, de atendimento, que seria para tirar dúvida, mas eu acho que hoje eu não sei se eu uso tanto tempo, mas eu acho que também a ideia é começar a usar mais tempo nessa terça e na quinta para começar a fazer o máximo de exercício possível de algo que eu espero que esteja no nível da prova, ok? Então é isso, mas depois eu mando uma mensagem para vocês falando sobre isso da quinta-feira para os colegas que não estão assistindo também saberem, para ninguém chegar só no meio da aula sem saber o que está acontecendo. Então vamos lá. Então, primeiro exercício, Letícia. Então, antes do exercício, vou responder a Letícia. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, pessoal. Depois a gente começa os exercícios. Podem ir perguntando aqui, eu vou respondendo. A Letícia perguntou se a resolução da prova vai ser disponibilizada. Sim, eu pedi um gabarito para a coordenação. A princípio, tem as questões soltas resolvidas. E então eles vão organizar um gabarito ou não. Se não organizarem um gabarito até o final da semana, eu passo para vocês o que eu consegui coletar de material. Giovana, eu particularmente tenho muito interesse que tenhamos mais tempo de aula e mais exercício. Justo. Concordo, Giovana. É melhor resolver mais exercício mesmo. 2 horas de exercício por semana é muito pouco para o quanto que essa disciplina está cobrando ponta. Só exercício, resolução. Então, mais perguntas, pessoal? Podem perguntar sobre a prova. Justo. Então, 2 horas. A Beatriz falou que também prefere 2 horas de exercício. É isso. Eu acho que é importante. Realmente vamos resolver o máximo de exercício possível, que fica gravado. Vocês podem dar pause, ver, voltar, entender as passagens uma a uma. E se não entenderem, me perguntarem, ok? Mais perguntas, pessoal? Fiquem à vontade. É hora de falar. Bruna, professor, caso não seja possível mais horas de exercício, seria possível você passar mais listas com resoluções para estudarmos a parte? Não, a ideia, Bruna, então, que eu faça perto de 2 horas na terça e perto de 2 horas na quinta de solução de exercício. E se eu também estou já em mente com marcar exercícios do Serway para vocês resolverem. Mas, basicamente, o que eu vou fazer é pegar os exercícios mais complicados do Serway. Deixa eu ver se eu abro o PDF aqui para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Eu vou o seguinte. Deixa eu pegar aqui o
Survey em português. Esse cara aqui, ó. Se vocês olharem aqui no início da parte de exercícios dele, ele tem essas classificações de exercício aqui. O que é um problema direto, o que é um problema intermediário e o que é um problema desafiador. Então, desafiador é exatamente o difícil, que é mais perto do nível da prova. Então, a ideia é resolver, eu vou começar a resolver esses aqui com vocês, ok? Os desafiadores. Talvez algum intermediário. Também tem alguma coisa intermediária na prova. Então, se vocês olharem a parte inicial aqui, só vai ter direto ou médio. Direto ou médio. Então, não chega a ter nenhum sublinhado, que é difícil. A parte complicada fica para o final. Aqui, por exemplo, vamos lá. O que eu vou resolver com vocês hoje. Tem coisa aplicada a bio. Esse aqui eu vou resolver com vocês hoje, por exemplo. O Geiger. Esse aqui é desafiador. Esse aqui é desafiador. Esse aqui é desafiador. Então, a ideia é que vocês busquem esses exercícios mais difíceis, ok? Acho que eles não estão sublinhados aqui. Ah, não, esse aqui é desafiador. O do Geiger, ele não está como desafiador? Estranho, 74. Porque na edição inglesa esse aqui está como desafiador, ok? Acho que ele realmente aqui ainda é mais... O 76 é desafiador. 82 é desafiador. Então a ideia é pegar esses livros mais complicados de fato. Vamos ver o que o Leonardo falou. Professor, seria possível solicitar que nas próximas provas tivessem figuras e desenhos esquemáticos dos problemas? Dificuldade de interpretar os enunciados. Acredito que as imagens pudessem contribuir bastante. Leonardo, pedir eu posso. Se eles vão fazer, é outra coisa. Sinceramente, isso eu notei que eles tiveram bastante dificuldade de colocar as provas para o Moodle. Eles gastaram muito tempo fazendo isso. Então, talvez por isso que eles tenham optado em não colocar imagem. Mas eu, por exemplo, mandei uma questão para eles com uma imagem, eles colocaram. Talvez é porque os docentes estejam mandando a questão sem imagem. E se o docente mandou a questão sem imagem para a coordenação colocar no Moodle, aí eles não têm não têm capacidade para escolher uma imagem, colocar. Teria que ser a própria pessoa que elaborou a questão. Infelizmente, se os docentes elaboraram questões sem imagem, infelizmente é isso. Então, é mais um treino que tem que pensar, tentar ler o enunciado e começar a imaginar o problema. Eu acho que é um treino importante também. Eu gosto de colocar imagem, eu sempre coloco imagem, mas minha opinião é que tem professor que é sádico e gosta de ver aluno sofrer, assim, infelizmente é por aí. Então, vamos lá. Precisa de enunciados menos confusos. Eu concordo, mas reclamem, gente, não tem outro jeito. O tempo de prova vai continuar sendo 2 horas e meia? Sim, Beatriz. Ninguém comentou em mudar o tempo. O tempo de prova realmente é isso. Bom, eu já fiz muita prova na minha vida e a minha sugestão nesse caso é vai fazendo o que você sabe, deixa o que você não sabe para o final e se vai tentando cavocar ponto. Essa é a ideia. Vocês vão ter que adotar a estratégia de guerra mesmo para resolver essa prova. Tipo, sei fazer isso, já faz. Não sei, passa para o próximo ponto, para a próxima letra. Vão ser sempre bastante alternativas nas questões. Então, vai cavalcando ponto. A ideia é essa. Obrigado, pessoal. Gostaria que não fosse, essa situação que está acontecendo nem existisse. Disciplina coordenada acaba sendo uma carnificina, esses fenômenos que o pessoal parece que, ao invés de se juntar para ensinar melhor ao aluno, parece que se juntam para torturar mais os alunos, infelizmente.
entendo que isso é ruim para a saúde mental de vocês. Para mim também não é bom, porque é um estresse absurdo ficar vendo o que fala. Mas tem que, digamos, se desligar disso e focar e se preocupar em conseguir o mínimo possível para passar. Esse é o ponto. Alguém tem que passar. E se esforcem para ser vocês. Então, infelizmente, não precisava ser tão difícil assim, né? Mas é assim que a situação está colocada. Então, é treinar para fazer exercício. Não se preocupar com exercício simples. Só façam exercício simples se vocês tiverem com dificuldade para entender o caminho para resolver um difícil, ok? Recomendo, então, peguem o livro, façam exercícios difíceis. Além disso, se vocês conseguem ler inglês, ou não, também não precisa nem ler inglês, mas existe manual de solução do cérebro, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, esses PDFs aqui. Então, você pega um livro lá, sei lá, por exemplo, peguei esse da 6ª edição aqui. Esse é da 6ª edição em inglês. Você não vai achar isso em português, infelizmente. Mas aí você olha olha o em português, você consegue saber mais ou menos qual é qual exercício. Ou bota no Google Tradutor. E aí você baixa o manual de solução. Que existe isso, você consegue baixar no LibGen ou algo do tipo. E aqui ele tem a solução de todos os exercícios servem. Então, só que são soluções muito diretas, ok? Às vezes ele não diz de onde ele tirou as coisas, é difícil de entender. Mas ele pelo menos dá uma luz de como você seguir, ok? E na resolução de exercício da prova, o que eu recomendo a vocês é o seguinte, gente, deixa eu pegar o livro em português aqui para pegar uma questão qualquer. Sei lá, me passaram um exercício que tem que achar esse anel aqui. Então, não interessa o significado. Bom, o anel, você vê lá, procura onde é que o livro resolve o anel. Olhou. Então, se você já resolveu alguns exercícios e tudo mais, você já vai saber mais ou menos onde olhar no livro onde está. Isso é o principal, saber onde consultar. Você tem consulta para essa prova, então usem isso. Aí o exercício pede, na verdade, uma casca cilíndrica. Se você já tem o resultado do anel, que você vai ter num exercício resolvido, por exemplo, já parte da distribuição digamos, do potencial elétrico ou da carga elétrica, da força elétrica, que um anel causa e faz a integral para toda a casca cilíndrica. Atalhem, usem o que você já tem em mãos. Nada impede de vocês saírem de um ponto além, ok? Então, se você já sabe a distribuição de carga de um cilindro sólido, usa isso, ok? Por exemplo, esse exercício aqui do Geiger, que eu vou resolver com vocês. Então, a ideia é essa. Sejam o mais pragmáticos e direto possível. A ideia é vocês resolver os exercícios com vocês para vocês aprenderem o método, mas façam vocês também e usem todos os atalhos necessários. Uma prova que, a princípio, 2 questões eram para ser rápido, mas são 2 questões com 4 alternativas, né? A, B, C, D. Então, acaba sendo uma prova mais longa. Então, vocês têm que adotar a estratégia para resolver o mais rápido possível. Então, por exemplo, vamos olhar o que já tem resolvido no livro. Aí você vai lá e procura, vamos ver aqui, potencial elétrico. Aqui já tem o potencial elétrico para 2 cargas, um dipolo, como é que é para o ponto P, para o ponto R. Então, eu já sei como eu vou calcular o potencial no ponto P, já pega essa fórmula aqui, já aplica no seu exercício e vai em frente. É mais ou menos essa ideia, entende? Então, aqui, por exemplo, já tem o potencial para um ponto R. Esse ponto R, ele está aqui, um ponto P está aqui. Isso já pode ser usado para outros problemas. Então,
usem essa vantagem que vocês têm de consulta para ir atrás do que vocês já sabem que está resolvido. Anotem antes da prova, cilindro potencial, cilindro campo elétrico está em tal página do livro, isso está em tal página do livro. Já tenha um esquema de como consultar o que você precisa para resolver os problemas. Eu acho que isso é uma prática, fazer um resumo assim, página tal, tal coisa, página tal, tal coisa, ou na minha anotação tem tal coisa, numere suas anotações, seus exercícios resolvidos, por exemplo, e façam, digamos, tentem ser eficientes no tempo de prova. E não fiquem com a cabeça como seja uma prova presencial, porque não é. E aqui vocês podem usar qualquer ferramenta necessária. Então, não adianta você, na hora da prova, olhar um problema e sair querer procurar a solução dele. Vai ser muito difícil. Vai ser... Você pode até achar, pode ter alguns casos que sim, mas outros exercícios não. Os professores tentam fazer exercícios que você não acha na internet. Então, a ideia é vocês já saberem mais ou menos onde tem cada parte resolvida no livro ou nos exercícios que vocês resolveram. Olha o manual de solução e assim por diante, ok? Tentem identificar uma semelhança desse exercício com alguma outra coisa e partam já de um ponto mais... vocês, por exemplo, têm que achar um problema que envolve duas esferas, ou um cilindro, uma esfera, dois cilindros. Já partam um cilindro é isso, sem ter que ficar achando fazendo toda a dedução por causa de um cilindro sólido, que você já sabe fazer, ou de uma casca cilíndrica, e cheguem na resposta mais rápido desse jeito. Okay? Por exemplo, o PDF a gente usa mais para questão de quando houve problema na resolução. Se deu certo no Moodle, e o Moodle te deu a nota certa, muito raramente o PDF de você será consultado. Okay? Só também não me apareça um tempo de resolução de prova de 15 minutos, que daí fica óbvio que tem alguma coisa estranha. Ok? Mas por aí, gente. Se tem mais alguma questão quanto à prova, se eu puder, eu ajudo no possível. Então, ok, gente. Estratégia de guerra para a prova, ok, gente. Infelizmente, resolver conta, sem outra preocupação. Gostaria de estar ensinando a física, os conceitos aqui para vocês. Infelizmente, não tem espaço para isso. Até tem um físico muito famoso, Richard Feynman, que esteve no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, acho que foi década de 70 ou 80, talvez agora eu não lembro, acho que foi 80. E ele falou justamente desse problema em si de física do Brasil. O aluno sabia fazer um monte de conta, mas não sabia física nenhuma. Apesar mesmo de um prêmio Nobel ter falado isso para os brasileiros, continuam não entendendo. E querem que vocês só saibam fazer conta. Thaís, professor, você vai considerar a resolução mesmo que esteja errado o resultado? Bom, Thaís, eu tenho que primeiro saber o que os professores vão decidir amanhã na prova, ok? Na reunião sobre a prova. O que eu vou considerar ou não, infelizmente, depende da decisão que eles vão tomar. Porque, teoricamente, se eles burocratizarem, eu acho que eles vão fazer isso, vão botar um formulário, vão ameaçar que a nota pode não só aumentar, mas também baixar. É nesse nível a coisa. E, obviamente, se vocês pedirem revisão para eu fazer, eu não farei isso. Mas é bem provável que a revisão seja espalhada entre vários professores, de maneira que talvez eu nem corrija as de vocês. Então, depende do que eles vão fazer. Eu não sei, sinceramente, que atitude vai ser tomada. Então, eu, obviamente, considero tudo que é possível, né? Se eu vejo que o raciocínio está correto, só errou um número, alguma coisa, eu costumo considerar. Mas se essa correção for diluída e cada professor corrigir só uma questão e ele considerar
o que ele bem entender, eu não tenho como garantir nada, Thaís. Então, depende do que for decidido amanhã. Na quinta-feira eu passo um feedback para você sobre essa reunião. Então, basicamente é isso. Eu não sei nem o que eles... eu acho que... Esperem o pior, ok? E lembrem que vocês têm uma nota para substituir. Então, na pior das hipóteses, essa vai ser a nota da P1. E vocês podem garantir nas outras provas um melhor desempenho. E assim, vocês podem ficar com uma boa nota ainda, sem contar com a nota da P1. Tem questão de até, inclusive, o peso do exame da prova final, né, que 30% é mais do que o das outras provas. E ele substitui a nota da menor prova, mas eu não sei, eu já fui perguntar para a coordenação, mas eles responderam de uma maneira que não ficou claro como é que vai ser feita essa questão, porque os pesos são diferentes. Pelo que eu entendi, vai acabar sendo benéfico no fim para a nota, porque vão dar um peso ainda, vai ser um peso ainda maior, digamos. Mas isso fica para a hora de calcular a nota, porque sinceramente eles vão botar uma fórmula do Moodle e é isso. Tiago perguntou, hoje tem aula de laboratório? Tiago, acho que não ficou claro, mas não vão ter aulas de laboratórios. Na verdade, vai ser colocado um material que eu acho que já está aberto para vocês. E lá tem vídeo sobre experimento, lá tem tudo que vocês precisam fazer. Nessa primeira aula de lab, vocês só vão pegar as medidas que já foram feitas no próprio vídeo, e aí com elas vocês vão fazer o procedimento, e tem o que é o roteiro de lab lá, que vocês vão preencher e enviar, coloca os nomes de todos os componentes do grupo, e só um do grupo me envia. Assim eu entro as notas no sistema. Então é isso. Teoricamente as aulas também vão, assim como as aulas teóricas, né, estão todos os vídeos lá, e vocês fazem a atividade. Podem tirar dúvida, claro, me mandem e-mail se tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre. E é isso. Então, a ideia é que o material esteja lá, assim como para a aula teórica, que eu só venho aqui resolver exercício para vocês, porque o conteúdo da aula teórica é dado nas lições. E na atividade lab, então, está todo o conteúdo para vocês conseguirem fazer. Esse primeiro lab é tranquilo, assim, não tem muito mistério. E lembrem que os grupos estão formados, eu coloquei lá no site. Pode ter problema de algum colega não responder, porque no fim se matriculou, mas nunca entrou, que eu acho que tem alguns casos. Eu não consigo, digamos, porque a pessoa pode não ter entrado e tudo mais, e eu nem consegui ver. Eu consigo até ver, mas às vezes a pessoa entra e não, apesar de entrar, não faz nada, eu não sei. Então, pode entrar só para ver o que tem e sair. Então, contatem seus colegas de grupo. Se alguém do grupo não responde, não fez nada, não entrou em contato, aí, bom, o grupo é de vocês, vocês fazem o que quiserem. Me mandem os nomes de acordo com... Bom, se a pessoa não está participando do curso, vai saber o que aconteceu com a pessoa, né? Pode estar doente, pode ter algum problema. E se ela não participou da elaboração do relatório, vocês tirem o nome dela. Mas avisem, porque eu tenho uma relação de grupos e eu vou sempre conferir com a relação. Se faltar um nome, eu vou achar estranho. Então digo, a pessoa não respondeu as mensagens, porque ela provavelmente pode estar com algum problema de saúde, ou não quer mais fazer o curso, porque se apavorou com a P1, sabe? Várias coisas podem acontecer. Mas tomem cuidado, a questão de... Se a pessoa não responde, gente, tirem o nome, ok? Não é maldade, porque já teve um caso lá na UFC, eu lembro, do professor que era relapso, que dava nota para todos os alunos meio aleatoriamente. Ele acabou aprovando um aluno que morreu no início do curso.
infelizmente. E como ele não corrigia a prova, não corrigia nada, ele saía dando nota à revelia e acabou aprovando, esse aluno morreu. Então, evitem, se a pessoa não deu sinal de vida, não respondeu para vocês não sabem o que está acontecendo. Então não coloquem o nome dela, ok? Depois eu posso me resolver com essa pessoa no fim do curso. Ah, eu tive tal problema, ela me manda um atestado, eu vou lá e dou outro prazo para ela enviar as atividades, aí é outra questão. Então, tomem esse cuidado, por favor, para evitar esse tipo de problema, ok? Ainda mais que a gente está no meio de uma pandemia e, infelizmente, coisas muito ruins podem acontecer. Então, não é ser ruim com um coleguinha. Nesse caso, ser justo. Se a pessoa não responde, ela pode estar realmente em problemas sérios e evitem causar situações estranhas. Ótimo, gente. Então é isso. Essas recomendações que eu tenho a dar para o Lab. E, obviamente, como a gente não está tendo uma aula de Lab propriamente dita, me consultem para dúvidas. Inclusive, eu posso usar o tempo da quinta-feira para tirar dúvidas de vocês disso, ou simplesmente responder por e-mail, para deixar o tempo das aulas mais para exercícios. Então, se tiverem dúvidas, perguntem. Mas já é o terceiro lab que vocês estão fazendo, pelo menos um terceiro ou quarto lab, quarto tem no primeiro quadrimestre também. Então, a priori, não tem nada que seja muito diferente do procedimento já, né? Botar gráfico, linearizar, determinar coeficiente angular, esse tipo de coisa que vocês já fizeram várias vezes. Então, o fenômeno é diferente, é claro, mas no fim a maneira de representar o fenômeno acaba sendo bem parecida com o que você já tem feito. Calcular média, desvio, propagar erro, tudo isso. Ok? Ótimo, pessoal. Já estamos 40 minutos aqui. Tem mais alguma dúvida? Então vamos começar o exercício, gente. Se tiver mais dúvida, perguntem. Se quiser perguntar depois por e-mail, também fique à vontade. Então, ok. Vamos lá. Exercício 1. Um bloco com massa M e carga mais Q está conectado a uma mola isolante com constante de força K. O bloco está posicionado em uma pista horizontal, isolante e sem atrito. E o sistema está imerso em um campo elétrico uniforme de módulo E, direcionado como mostra a figura. A figura eu vou mostrar na próxima página. O bloco é liberado do repouso quando a mola não está esticada, em x igual a zero. Desejamos demonstrar que o movimento resultante do bloco é um deslocamento harmônico simples. Ok? Então, essa é a imagem que foi mencionada. Okay? Então, superfície horizontal. Okay? Então, se você não tem a imagem, quando no enunciado lá falar superfície horizontal, você já desenha aqui. Eu até sempre tenho problema falando aqui que é horizontal, aqui que é vertical. Aí eu faço, se é um V, ela tem que ser assim. E se é horizontal, ela tem que ser assim, porque é o tracinho do H aqui. E o V é só para cima, então tem que ser assim. Então, quem tem problema de lembrar o que é vertical, horizontal, use esse esquema aqui. Vertical é nessa direção, porque o V só tem traços nessa direção. E o H tem uma linha aqui no meio que você usa para pegar direção horizontal. Então, é um esqueminha para quando o professor foi preguiçoso, não colocou a imagem no exercício complicado que ele elaborou. Superfície horizontal. Aí tem uma parede, aí você já desenha uma parede. Peraí que ele tá... A canetinha aqui está incomodando só um pouquinho. Eu acho que eu estou apertando para imprimir. Ok. Deu, agora vai. Aí ele falou da parede, você já desenha uma parede. Se ele não falou nenhum lado para a parede, você escolhe.
Aí ele fala que tem um bloco ligado com uma mola em cima da superfície. E você já vai desenhar o bloco com a mola. Então, tentem, à medida que o exercício vai falando, contextualizando o que é o problema, se não tem imagem, já vão desenhando à medida que vocês vão lendo, ok? Mas aqui nesse tem. Então, é basicamente, se a superfície horizontal, tem uma parede aqui na esquerda, com uma mola grudada, que tem uma constante elástica K, um bloco que tem uma massa M, uma carga Q, imerso em um campo elétrico E. E ele não fala da origem, nada do sistema de coordenadas, então você pode determinar a revelia. Então a ideia é que você já determine que o x igual a zero é aqui, na posição inicial que ele está dizendo. Ele vai partir desse ponto. E a partir daqui a gente vai resolvendo o exercício. A pergunta da letra A. Qual a máxima expansão da mola? Ou seja, qual o x máximo? Lá em fenômenos mecânicos, se resolve em sistema massa-mola, ok? Você aprende a achar o x máximo, você aprende a achar o ponto de equilíbrio. Então, esses conceitos têm que vir de lá. Esse é o tipo de problema que é um pouco complicado, você tem que lembrar do que aprendeu lá em fenômenos mecânicos. Então, a gente também pode, além de escolher que o x é igual a zero aqui, eu posso escolher também que o potencial é igual a zero aqui. Então, eu escolho isso. Então, V, onde o x é igual a zero, o V é igual a zero também. Potencial a gente sempre pode definir a menos de uma constante. Isso quer dizer o quê? Que eu posso escolher o zero dele sempre onde eu quero. Então, você escolhe o zero sempre o mais conveniente possível. Então, a gente tem que calcular a expansão máxima da mola. Como a gente vai calcular essa expansão máxima da mola? Aí você tem que lembrar como se fazia lá em fenômenos mecânicos. Tem que já usar a energia do sistema, ok? Então, você tem que saber que a energia inicial vai ser igual à energia final. E agora a gente tem que determinar todas as componentes dessa energia. Como a gente tem uma mola, então a gente tem energia potencial elástica. Então a gente vai ter, deixa eu fazer aqui uma lista, energia sem final inicial. Então a gente tem uma energia potencial elástica. E a gente tem carga, então a gente tem uma energia potencial elétrica. E a gente também tem movimento, então a gente tem uma energia cinética, K. Então essas são as três componentes de energia que a gente tem no sistema. Ele fala que a superfície não tem atrito, então a gente não vai ter dissipação de energia, não vai ter um ΔE. Agora a gente tem que achar essas três. Como eu acho a energia potencial elástica, então, elástica não elétrica, desculpa. A elástica a gente já sabe, o que elástica ela vai ser um meio de kx quadrado. Um meio de kx quadrado. A elétrica vai depender do nosso potencial elétrico. Então, qual que é o nosso potencial elétrico? A energia elétrica vai ser, então, a carga vezes o nosso potencial elétrico, que V. Diferente da energia potencial elétrica, que é o elétrico, ok? Esse aqui é o potencial V. Conceito já dessa semana de potencial elétrico. Como eu determino? Então vamos lá. A gente tem um cálculo para o ΔV. ΔV basicamente é o VB menos VA, sendo de um ponto A e de um ponto B. Mas como eu determinei que aqui no meu ponto inicial, que é o zero, o V igual a zero, então basicamente eu vou acabar com isso aqui igual a V. Mas eu já falo mais sobre isso. Então, o ΔV ele é igual à integral de A até B do campo elétrico, menos integral, né, de A até B do campo elétrico, produto escalar com o ds. Ou seja, a gente já resolveu bastante essa integral para fluxo elétrico. Okay? O que a gente vai ter nesse caso aqui? Então, a gente tem um campo elétrico homogêneo, ou seja, ele é constante. Então, a gente acaba com menos a integral de A até B, campo elétrico,
vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre o campo e o nosso deslocamento. Então, a gente tem aqui o campo nessa direção e nosso deslocamento está para essa direção aqui. Então, a gente está cosseno de zero. Perfeito. Então, isso fica... o campo vai ser constante. Então, a gente fica com menos E, a integral de A até B de ds. Basicamente, então, isso vai dar o ΔV igual a menos E vezes x, sendo x o deslocamento, desde o nosso ponto x igual a zero até qualquer x, ok? Então, aqui eu tenho um x, mas eu também lembro que eu vou ter um x máximo, que é até onde eu chego no máximo com a minha mola. Determinado esse ΔV, então, como eu falei para vocês que VA, então vamos lá, deixa eu colocar aqui essa setinha, ΔV é igual a VB menos VA, só que este VA é igual a zero, então é como se ΔV igual a VB. Então a gente diz que, na verdade, eu não preciso dizer que é um ponto B qualquer, eu só digo que o ΔV é igual ao potencial num dado ponto qualquer aqui. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, às vezes eu dizer que eu tenho um ΔV, que é o potencial nesse ponto, menos o potencial na origem. Se o potencial na origem é zero, então só digo que eu tenho V, para um dado X. Ponto. Isso sempre vai ser feito, ok? Esse espaço aqui que eu estou dizendo aqui. ΔV é igual a VB menos VA, e você define o VA como sendo zero, e aí você diz que ΔV é igual a V. Então, isso é um procedimento comum. Então, é importante vocês lembrarem desse procedimento aqui. Perfeito. Então, eu tenho o meu V. O meu V vai ser igual a menos EX, então eu tenho minha energia potencial elétrica, que vai ser menos QEX. Então, eu determinei vezes o x mesmo, não é E subíndice x, não, viu, gente? E vezes x. Tiago, vai ter alguma integral mais complicada nesse tipo de questão? Se vocês repararem, a prova, apesar de estar complicada, eles ainda tomaram um certo cuidado para não cair em integral complicada, porque é sempre integral de polinômio, no fim das contas. Apesar de terem colocado até distribuição de carga não homogênea em algumas questões da prova. Mas... então, a integral não espera que seja complicada. Se for complicada, bom, vocês têm consulta. Vocês podem olhar a integral em qualquer lugar que vocês quiserem. Já deixa o Wolfram aberto. Ou algo do tipo que resolve integral. Ou pega uma tabela integral já e deixa à mão. Mas, a priori, eu acho que integral complicada, pelo menos isso não estão colocando. Ok. Então, vamos lá. Então, agora a gente tem... deixa eu passar aqui. Então, a gente tem a nossa... vou colocar aqui em cima, porque eu acho que vai ocupar bastante coisa. A nossa energia potencial elástica é igual a 1 meio de kx ao quadrado. E a gente tem a nossa energia potencial elétrica, que é igual a menos Q E vezes x. Perfeito. Agora, vamos pensar na energia inicial e energia final, que é o que a gente precisa... é o que a gente precisa para encontrar o que a gente tem de interesse. Então, a energia inicial ela é igual, então, a energia cinética inicial mais energia elétrica inicial mais energia elástica inicial. Energia cinética inicial é igual a zero, porque ele parte do repouso. Então, se você solta o bloco do repouso, a energia cinética inicial é zero, porque a velocidade inicial é zero. A partir do repouso, significa velocidade igual a zero. Energia elétrica inicial.
O ponto inicial que a gente escolheu foi x igual a zero. A gente definiu o sistema de coordenadas como o ponto inicial sendo zero. Então, a energia elástica e elétrica, que as duas são multiplicadas por x, também são zero. Então, isso é igual a zero. E a energia elástica também é igual a zero. Então, ambas eu estou 1 meio de kx ao quadrado se x é zero, é zero. Menos que x se x é zero, é zero. Então, a energia inicial é zero. E qual a energia final? Então, vamos fazer aqui a energia final. A energia final, então, vai ser... Qual a energia cinética final? Quando a gente quer achar aqui a expansão máxima da mola, ok? Então, deixa eu apagar isso aqui, eu vou fazer o desenho. A gente estava no ponto de repouso que mostrou na figura. Agora vamos fazer o ponto de x máximo. Então eu vou fazer aqui. Agora a mola está bem esticada. E eu estou nesse ponto aqui, que eu vou dizer que é x máximo. E aqui é o nosso x igual a zero, ok? Então, ela a partir do repouso, mas como a gente está com uma partícula carregada em um campo elétrico, ela vai se deslocar. Okay? Diferente do... Se eu tivesse só o sistema massa-mola, como a gente viu lá em fenômenos mecânicos, eu ia se tivesse no repouso e eu soltasse ela aqui no x igual a zero, sem a mola estar esticada, ele ia ficar ali, porque não ia ter força nenhuma no sistema. Mas aqui tem uma força que é força devido ao campo elétrico, então por isso que ela se move. E ele quer saber até onde ela se move. Então o x máximo vai estar aqui. E quando é o x máximo? Que a mola, você soltou o bloco ela começou a se mover, se mover, se mover, se mover. Ela se move até um ponto que ela para e começa a voltar. Então a definição de onde é o x máximo é justamente onde para o bloco e ele passa a se mover no outro sentido. Então a energia cinética final, vamos lá. A energia final vai ter um KF, que é uma energia... Opa, esse K aqui é maiúsculo, não é minúsculo. Então esse aqui é um KF, uma U elétrica final e uma U elástica final. Então esse KF vai ser igual a zero, que é justamente esse ponto que a gente quer saber. Deslocamento máximo, a energia cinética vai ser igual a zero. Isso é um pouco confuso para a energia cinética inicial também ser zero, porque não é o usual dos fenômenos mecânicos, porque normalmente aqui a gente tem energia cinética máxima e a gente solta ele desse ponto aqui, de alongamento máximo. Mas aqui a gente também tem a força elétrica agindo, que torna um pouquinho diferente a resolução. E esse aqui vai ser quem? Ele vai ser menos que E vezes o x máximo, que é o ponto o qual está... ficou ruim, mas... vezes, que é o ponto onde está. Okay? Então, nosso x igual a x máximo. E a energia elástica final, ela vai ser 1 meio de k x máximo ao quadrado. Então, assim, temos as três componentes. A gente vai acabar então com menos Q e x máximo, já descartando o zero da nossa energia cinética. Então, K x máximo ao quadrado. Então, essa aqui é a nossa energia final. Como a energia inicial é igual à energia final, porque a gente tem conservação de energia, afinal não tem nenhuma força dissipativa como atrito aqui, então a gente tem que zero é igual a esse cara aqui, que é menos Q e x máximo mais 1 meio de k x ao quadrado, x máximo ao quadrado. Então, aqui eu já posso ver que esse x máximo cancela com um quadrado desse, eu posso dividir tudo por x máximo e passar esse qx para o outro lado. Então vamos deixar aqui 1 meio de k x máximo, agora sem o quadrado, porque eu cancelei com esse x máximo aqui. Isso aqui é igual então a q e, que esse x máximo foi cortado. Então,
agora a gente fica com o nosso x máximo igual. Então aqui a gente vai ter 2 que vai passar para cá e o k passa dividindo, então 2q e dividido por k. Então, esse é o deslocamento máximo para essa nossa esse nosso sistema massa-mola, se ele tiver partido do repouso estando em x igual a 0 com a mola não alongada. Então, um pouquinho diferente do que acontece lá no exercício de fenômenos mecânicos, porque a gente tem uma força a mais agindo no sistema. Ok. B. Qual a posição de equilíbrio do bloco? Ok. Então, agora, ele quer saber onde o bloco vai ter o somatório de forças dele igual a 0. Então, o que é diferente do equilíbrio se fosse só a força elástica envolvida. Então, vamos lá. O que equilíbrio significa? Então, equilíbrio é o somatório das forças ser igual a 0. Ok? Aqui a gente só está tendo forças no eixo X, ok? A gente não se importa com o eixo Y, que a normal aqui é igual à força gravitacional. Então, não tem movimento no Y, esquece do Y. Então, basicamente, o que a gente tem que achar é que o somatório das forças em X é igual a 0. Isso significa seu equilíbrio. O somatório das forças é igual a 0. O que a gente tem? A gente tem uma força elástica e uma força elétrica. A gente sabe que a força elástica é uma força restauradora, isso lá de fenômenos mecânicos, então ela tem um sinal negativo. E a gente tem a força elétrica, que, no caso, não é restauradora, então a gente fica só com o sinal dela. Então, a soma dessas duas forças, às quais o sistema está sujeito, tem que ser 0, mas está no equilíbrio. Qual é a força elástica? Ela é menos kx. Isso lá, de fenômenos mecânicos, ok? Não lembro qual a força da mola, não sei o quê. Abre o livro e vê, rapidão. Ou procura no Google, lei de Hooke. Pum, vai te dar isso aqui. É instantâneo, menos kx. E o potencial, você tem o 1/2 de kx quadrado, ok? Que é basicamente integral disso, ok? Só que positivo. Mas, então, a carga vezes o campo elétrico, que é a força elétrica. Isso já, na verdade, vem até da semana anterior. Força igual a carga vezes o campo. Força igual a carga vezes o campo. Se é elástica, é a constante de mola vezes o deslocamento. Negativo, porque a força é restauradora. O que significa a força restauradora, para quem não lembra? Ela é restauradora por quê? Porque ela sempre vai tentar trazer o sistema de volta para a posição de equilíbrio, ok? Se tiver atrito, por exemplo, você tem esse movimento aqui, ela vai diminuindo a amplitude até chegar no equilíbrio. Se não tem atrito, ela só vai ficar indo e voltando para sempre, mas ela sempre vai estar em volta de um ponto de equilíbrio. A força elétrica não, ela pode não ter um ponto de equilíbrio, a partícula simplesmente continuar se deslocando ad infinito e acelerando para sempre. Se tiver campo para sempre, claro que não tem. Então isso aqui é igual a 0. Então agora a gente pode isolar os nossos. Então o nosso x aqui vai ficar como passando, digamos, esse kx para cá, já invertendo o sinal, invertendo os lados da equação, basicamente fica QE dividido por K, que é fácil a gente ver. Se eu passo kx para cá, K dividindo, depois eu inverto a equação, meu x fica QE dividido por K, e esse é o ponto de equilíbrio, quando a somatória das forças é 0. Então, respondida a B. Vamos para C. Mostre que o movimento é harmônico simples e encontre o período do movimento. Aqui já é algo que eu acho que em fenômenos mecânicos vocês não chegam a ver essa questão de período, talvez, mas bem en passant, porque isso aqui é algo que é dado em física ondulatória, na verdade. Que opa, Giovana na B, não tem sinal de menos, deixa eu voltar aqui. Tem esse menos.
Mas olha aqui, se eu fizer isso aqui, ó, QE, aí eu passo kx para o outro lado e fica kx. Ok? Aí depois se eu passo o k para cá, fica QE dividido por k igual a x. E aí se eu inverto, me dá esse resultado que eu achei aqui. Então o sinal inverte, ok? Quando eu passo o kx para o outro lado. Entendeu, Giovanni? Ok. Tá. Então essa questão do movimento harmônico é algo que não é dado exatamente em fenômenos mecânicos, é um foco de física ondulatória, que nem é obrigatório do BCT mais, retiraram. Mas eu explico aqui para vocês por alto, ok? Na verdade, você não tem que entender todo o movimento harmônico para resolver isso, mas vamos lá. Como a gente faz? Então, o que a gente tem? Equação de Newton, com o somatório das forças, aqui já vamos colocar só em x, porque a gente está em x, é igual a massa vezes a aceleração. Isso vocês veem em fenômenos mecânicos. E, então, o somatório das forças a gente pode escrever como massa vezes a aceleração, só que escrita da forma diferencial, que é d ao quadrado x dt ao quadrado. Derivada segunda da posição em relação ao tempo. Isso é a aceleração. E qual é o somatório das forças? A gente acabou de ver na alternativa B, que é menos kx mais Q. Isso, então, é igual a massa vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então, estamos aqui com nossa equação de movimento. É isso que a gente tem aqui. Agora eu tenho que escrever isso de uma maneira... então, vamos deixar esse cara escrito aqui. D quadrado x dt ao quadrado. Vou botar uma barriguinha do D aqui. Isso vai ser igual a QE dividido por M menos K dividido por M vezes o X. Perfeito? Então, essa é uma equação diferencial. O que está me dizendo? Se eu derivar duas vezes o X, eu vou acabar com esse termo aqui, que é um Q dividido por M menos um KM vezes o próprio X. Só que, quando a gente aprende lá em resolução de equação diferencial, às vezes a gente tem que fazer mudança de coordenada para ter a nossa solução de um jeito mais fácil da gente enxergar. E eu vou fazer isso aqui. Eu vou definir, então, para facilitar a minha solução, eu vou definir um xn, que é um x novo. Okay? N de novo. Eu quero me livrar desse QE dividido por M aqui. Que fica ruim de eu enxergar uma equação diferencial que derive duas vezes, sobra só essa constante aqui. Tudo bem que vai vindo um x quadrado, né? Mas é mais fácil a gente fazer isso aqui. Então, eu defino um xn como x menos QE dividido por K. Da onde eu tiro isso? É do bolso. Ok? Isso é o tipo de exercício, se você não resolveu antes, você não vai conseguir parar, pensar, imaginar. Você pode até imaginar como, porque você tem que entender, se eu substituo aqui, que termo que vai me dar que eu consigo me livrar desse aqui? Você vai ter que pensar, imaginar na hora. Então, esse é o tipo de coisa que tem que estar feito já antes, para você saber o caminho. Na hora você nem vai lembrar qual é o X mesmo que você tem que usar, mas isso é o tipo de coisa que você deixa anotado lá no seu resumo. Tal problema está em tal página, ou tal página do meu caderno de anotação. E aí você vai lá e vê qual tipo de substituição tem que ser feita. Então, se xn é igual a x menos q dividido por k, então o x é igual a xn mais q dividido por k. Okay? Basicamente, eu só passei o QE dividido por K para o outro lado. Ok, gente? É simples. E agora eu substituo esse x aqui nessa minha equação diferencial. Então, eu vou ter um d quadrado dt quadrado
xn mais QE dividido por K. Então, tudo que era x, eu vou substituir por esse xn mais QE dividido por K. Isso aqui, QE dividido por M, menos K dividido por M, vezes o x, que é xn mais QE dividido por K. Derivada segunda de xn fica aqui, ok? D quadrado, dt quadrado, faltou o quadradinho aqui, dxn. E derivada segunda de uma constante, bom, derivada de constante é zero, então derivada segunda também, derivada de zero é zero. E a gente continua com esse termo QE dividido por M, menos K dividido por M vezes o xn, menos QEK dividido por K, dividido por KM, ok? K, QEK, então QE e esse K aqui, e aqui MK. Esse K se cancela com esse K, e a gente sobra só com menos QE dividido por M, que é exatamente esse termo aqui. Então, mais QE dividido por M menos QE dividido por M, esse cancela com esse, ok? A ideia dessa substituição era justamente fazer isso. Só que até você imaginar uma substituição que faça isso é um exercício um pouco chato. Então, o desafio grande desse problema é exatamente essa substituição de variável. Então, você tem que estar atento com a sua solução de equação diferencial. Então, isso aqui é igual a menos k sobre m vezes xn. Okay? Então, esse tipo de equação diferencial aqui, essa equação de movimento, né, que é uma equação diferencial, é bem típica de movimento harmônico simples. Então, você deriva duas vezes o xn e você chega o quê? Numa constante vezes o próprio xn. Quando a gente tem esse tipo de coisa aqui, menos uma constante vezes xm, a gente define um ômega, que ele é igual a raiz de k sobre m. Então, a gente pode escrever que isso aqui é igual a d quadrado xn dividido por dt quadrado. Isso aqui é igual a menos ômega ao quadrado xn. Então, essa, digamos, é a maneira mais compacta de se escrever essa equação. E o período t, que é o que ele está nos perguntando, o período t ele é igual a 2π vezes m dividido por k. Isso aqui é uma definição lá do movimento harmônico simples. Então, esse é o tipo de coisa que você simplesmente buscaria na internet. Período, movimento harmônico simples, ele te dá isso aqui. Então, como não é algo que tem no conteúdo normal, pelo que eu lembro de fenômenos mecânicos, é só usar essa equação. Giovana, professor, esse tipo de manipulação de substituir a aceleração pela derivada segunda é algo trivial, porque antes mesmo da substituição de variável xn, já tive problema com a aceleração. Sim, Giovana. Esse é um conceito que, teoricamente, vem... Então, é essa parte que você está perguntando. Isso aqui vem de fenômenos mecânicos, ok? Lá você tem que aprender que o que é velocidade. A primeira coisa que você aprende é a taxa de variação da posição. O que é uma taxa de variação? É uma derivada. Então, basicamente, se... de onde são os exercícios? É do Sarway, ok, Ana? Eu tenho pegado os seus exercícios Sarway. Mas deixa eu voltar aqui para a questão da Giovana. Então, essa definição aqui de você transformar a aceleração em derivada segundo em relação ao tempo, isso é de fenômenos mecânicos. E é algo comum, porque a velocidade é igual à derivada da posição em relação ao tempo. A taxa de variação da posição. A sua velocidade é basicamente isso. E a aceleração é a taxa de variação da velocidade, que já é uma taxa de variação da posição. Então, por isso você fica com d quadrado x dt quadrado, que na verdade você também poderia escrever, na verdade, a aceleração como sendo dv
dt, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou seja, a taxa de variação da velocidade. Mas aqui você substitui o v, que o v é igual a dx dt, então fica com uma derivada ao quadrado. Então esse é o tipo de coisa que pode ser que seja útil na prova. Então, se escrever de maneira diferencial as equações de movimento. Para esse tipo de questão aqui, por exemplo, é fundamental. Mas eu não sei se vai ser cobrado esse tipo de coisa, mas eu vou começar a explicar essas coisas mais complicadas para vocês mesmo, para vocês estarem preparados se deparar com um problema de mola e campo elétrico, que eu acho que é bem provável, porque o tipo de problema na prova, eles querem envolver mais de um conceito em um problema só, ok? Por exemplo, que se vocês viram nessa P1, é que tinha sistemas com um isolante no meio e um metal fora, ou algo, ou metal dentro e isolante fora, algo do tipo. Então, eles querem envolver os dois conceitos, de metal e de isolante. Por isso que na última aula de tutoria nessa prova eu tentei resolver um exercício desse tipo com vocês, resolvi um exercício desse tipo com vocês, justamente porque ele envolve mais que um conceito, que daí eu já tinha visto a prova e eu tentei pelo menos alguma coisa passar na última hora para vocês. Então a ideia é essa. Pense esses problemas que envolvem mais que um conceito. Aqui envolve fenômenos mecânicos, né, a força elástica e a força elétrica. Coisas que envolvem mais que um conceito, o pessoal gosta muito de colocar na prova. Letícia, por que você trocou o x por xn na aceleração? Então, Letícia, deixa eu ver se tem espaço aqui. Tem. A ideia é a seguinte, que eu estava com essa equação diferencial aqui. Isso igual a QE dividido por M menos K dividido por M x. Eu sei que eu preciso chegar numa equação diferencial, que eu vou colocar um x', ok? Qualquer que seja menos ômega ao quadrado x'. X', xn, xa, xb, qualquer... O linha aqui, eu vou tirar esse linha, que isso aqui pode ser confundido com derivada, não é derivada. Deixa eu fazer um x. De que ele fez aqui, gente? Nossa. Não deixou apagar. Então, dxa ao quadrado. Opa, quadrado não dei. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Ele deu uma bugada. Então, eu estava com... Deixa eu sair desse slide aqui, gente, que o PowerPoint bugou aqui. Deixa eu voltar. Ok, agora está limpo. Então, temos essa equação diferencial, d quadrado x dt quadrado. Isso aqui igual a q dividido por m menos k sobre m x. Ok, e eu quero uma equação diferencial que eu possa escrever dessa maneira aqui. Dx quadrado dt quadrado igual a menos ômega ao quadrado dx. Então, vou botar xa. É esse tipo de equação diferencial que eu quero, porque eu sei, então, que o ômega é minha frequência angular, e eu posso determinar o meu período a partir do que é basicamente o meu t. O meu t é igual a 2π dividido por ômega. Então, se eu souber meu ômega, eu sei meu período. Se eu estou com essa equação diferencial dessa forma aqui, eu não consigo definir meu ômega de maneira simples, ok? Então, por isso que eu tenho que fazer essa mudança de coordenadas. Basicamente, eu estou saindo de um sistema de coordenadas de x, indo para um novo sistema de coordenadas xn, que é escolhido meticulosamente para eu me livrar desse termo aqui. Basicamente é isso. Então, por isso que eu fui para esse xn, que é igual a x menos q dividido por k. Mas esse, como eu falei antes, saber quem tira
cancela esse termo, é um pouco chato, na verdade. Eu até posso pegar aqui essa expressão e dizer que isso aqui KE dividido por... Opa! Nossa senhora, o que está acontecendo isso aqui? KE dividido por M menos... Deixa eu pensar aqui uma maneira... Isso vezes X, que eu quero que seja igual, então, a K dividido por M vezes o XN. Aí, a partir daqui, eu posso trabalhar, então, M tem todos... Vamos ver, acho que dá certo, fácil aqui. Vamos ver se dá ou não. Então, o M, se eu posso multiplicar em todos os lados, no lado esquerdo e direito, por M, então eu sumo com o M. Isso fica menos K, X é igual a K, XN. Então, passo dividindo por K para o outro lado, isso aqui me dá XN é igual a Q sobre K menos X. Deu só com sinal invertido aqui. Mas tudo bem. Dá para chegar, digamos, no XN, se você olhar. Eu quero que isso aqui seja verdade. Eu vou definir um XN, o qual me deixa com essa expressão aqui. Que vai ter... Eu acho que eu errei algum sinal aqui nessa história. Mas tudo bem. Acho que se eu fizer desse jeito, também vai cancelar bonitinho. Eu acho. Que o X... não, mas acho que está certo. Mas aí, então, vocês podem pensar assim, numa maneira de como eu vou fazer a minha substituição de variáveis. Você tem que pensar onde você quer chegar antes. Então, você já tem que saber a resposta que você tem que chegar. Então, o tipo de coisa que você só vai saber resolver se você já tiver feito antes. Se você olhar na prova e cair esse exercício da prova você nunca fez, aí você tenta resolver o que dá. A A e a B você consegue. A C, putz, eu não consigo chegar, então passa para outra questão. Aí depois volta aqui e tenta ficar imaginando e tal, consigo imaginar uma substituição de variável ou não, ou se não, tira a foto e entrega o que deu para fazer. Sejam pragmáticos, pessoal. Assim, não se apavora, se vai ter coisas que vocês não vão conseguir fazer, tudo bem, é a vida, faz o que dá e segue o jogo. Prova é assim, a gente tenta tirar o máximo de ponto possível dela. E deu. Tem que ir direto ao ponto. O que uma prova faz? Ela está te avaliando, vai te dar uma nota por isso. Você tem que conseguir o máximo de ponto possível nela. Então, tratem como se fosse... Tem que tratar friamente uma prova. Assim. Aqui eu vou tentar cavocar o maior possível ponto. Tem uma questão muito difícil, paciência. Vai, faz a outra, sem drama, e tenta recuperar nas próximas o que você não conseguiu, ou pensa que, bom, se eu tenho um C, eu já passo, e se eu fiz metade, já tenho tantos pontos, eu tenho tanto no relatório, tenho tanto na lista, e a ideia é essa, sabe? Infelizmente, não é o ideal, é bem longe do ideal, na verdade, mas é isso que tem que ser feito, você tem que pensar como eu consigo nota para ser aprovado, ponto. Não é o que eu gostaria de estar fazendo com vocês, mas é o que a gente tem que fazer. Perfeito, então, tá feito, esse é o exercício. E agora ele pergunta na letra D, qual a elongação máxima se tivermos um coeficiente de atrito? Então aqui mais uma camada de complicação, ok? Mas aqui, veja bem, se você não sabe o que é movimento harmônico, se não sabe o que é o período, se não sabe o que é frequência angular, ômega, né? Não importa, a D você pode fazer, porque a D não depende da C. Então aqui você, a C já era, então bota um X lá, não consegui fazer, vai para D. E a D a gente não depende do conceito de movimento harmônico. Então, o que a gente faz? A gente faz o que a gente fez antes, que a energia inicial, agora ela não é igual à energia final, porque a gente tem atrito. Então, a gente tem um ΔE, que é a variação de energia, e isso vai ser igual à energia final. O que é esse ΔE? Vai ser o quanto a gente vai perder por conta da nossa força de atrito. Então, a nossa força de atrito, ela vai nos dar uma perda energética que é menos a constante de atrito dinâmico, né, porque a gente está se movendo,
vezes mg, que é a aceleração, né? Aceleração, desculpa, é a normal, que é menos a gravidade. Então, vezes o deslocamento. O deslocamento vai ser até o x máximo, que é aquele que quer saber qual é o alongamento máximo. Então, eu vim daqui até um ponto x máximo aqui, eu vou estar sofrendo um atrito. Então, o atrito depende do quê? Da normal e da constante de atrito. Então, aqui é a nossa normal. A gente sabe que a nossa normal, nesse caso, como não tem movimento no eixo y, a gente tem aqui a gravitacional que é mg, então nosso normal tem que ser igual. A gente sabe que vai ser negativa essa força essa energia devido à força de atrito. Atrito sempre é contrário ao movimento, então sempre negativo esse sinal, ok? Agora, se você estivesse movimentando no sentido negativo, ela é positiva, é sempre o contrário ao movimento, ok? Atrito sempre atrapalha o movimento. É uma resistência ao movimento. Assim como resistência elétrica, que vocês vão ver mais para frente no curso, uma resistência que os elétrons fluam. Então é parecido nesse aspecto. Então, ok, aqui a gente tem essa contribuição nova agora, a nossa conservação de energia. Lembrem que a gente já determinou que a energia inicial é igual a zero. Isso lá na letra B, se eu não me engano. E a gente sabe também que a nossa energia final ela é igual ao menos QEx máximo, porque a gente está tratando do ponto de elongação máxima, mais a elástica, que é um meio de Kx máximo ao quadrado. Então, esses dois a gente já determinou. A energia cinética vai ser zero, então não tem ela aqui, porque é justamente no máximo é quando a gente está invertendo o movimento. E a energia inicial é zero, porque a gente definiu que o potencial é zero no início e ele parte do repouso. E agora tem esse termo aqui do atrito. Então, o que isso vai nos deixar? Vai deixar com menos mk mg x máximo. Isso igual, então, 1 meio de k x máximo ao quadrado menos q e x máximo. Cachorrinha maceta tá irritada, gente. Ela tá irritada com a prova também. Desculpa, gente. Então, aqui a gente já pode dividir por x máximo nos dois lados. A gente vai cancelar esse x máximo e esse quadrado aqui. Então, a gente já se livrou, basicamente, desse termo de x máximo. Eu vou, então, acabar com o quê? Deixa eu passar. Vamos deixar esse termo aqui na esquerda, ok? Então, 1 meio de kx máximo, que perdeu o quadrado dele. Isso fica igual, então, ao QE, que eu, digamos, passo para cá, que não tem mais o x máximo, que foi cortado, menos, esse aqui continua aqui, mk mg. Isso ficou cortado esse m aqui, desculpa. Tá bugando de novo. Tem alguma coisa estranha que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo. Mas tudo bem, esse corte aqui não existe, gente. Eu não consigo apagar. Então, aqui a gente já pode isolar esse x máximo. Então, o nosso x máximo vai ficar igual. Que passa multiplicando, 2. O k passa dividindo, 2 dividido por k. QE menos mk mg. Nossa senhora, o que está acontecendo com essa maldita mesinha aqui? Então, bom. Mas esse é o valor do x máximo, gente. Eu vou tentar escrever de novo aqui, não sei o que está. Depois eu saio do slide e entro de novo. Então, x máximo igual a 2 dividido por k, eu passei desse lado daqui, vezes o QE menos mkmg. Ok? Deixa eu tentar salvar o que a gente escreveu aqui de alguma maneira. Inclusive ele apagou tudo, maravilha. Tá bem bugado hoje esse software. Eu vou escrever o x máximo aqui.
Depois eu vou ter que refazer isso para colocar para vocês. Se bem que fica gravado, né? Mas era bom ter no slide. Isso aqui é igual a QE menos MK MG. Então, este é a elongação máxima caso a gente tenha atrito. Basicamente, a gente inseriu um termo aqui devido ao atrito que diminui o x máximo, que seria se a gente não tivesse nenhum atrito. Perfeito, gente. Então, agora esse exercício acabou. Eu vou resolver mais um, a gente tem tempo. Tem um terceiro que eu tinha preparado, que eu até nem consegui colocar no enunciado. Esse eu deixo então para quinta-feira. Então, esse é o problema 2, ok? Também é um daqueles problemas que, no livro em inglês, como eu tinha mostrado para vocês, ele está marcado como desafiador, mas no livro em português, não. Que a gente já vê uma diferença um pouquinho do como se ensina nos Estados Unidos e no Brasil, né? Mas, bom, tudo bem. Um tubo Geiger-Miller é um detector de radiação que consiste em um cilindro de metal oco e fechado. O catodo, de raio interno RA, e um fio cilíndrico coaxial, o anodo, de raio RB. Então, esse é justamente aquele instrumento que aparece nos filmes e tudo mais, que faz um barulho. Obviamente, eu não sei fazer direito, mas faz um barulhinho assim quando é detectada a radiação. E é isso que ele é bem simples. Okay? Então, continuando o enunciado, a carga por unidade de comprimento do anodo é lambda, e A por unidade de comprimento no catodo é menos lambda. O espaço entre os eletrodos é preenchido por um gás. Quando passa através desse espaço no tubo ativado, uma partícula elementar de alta energia, ela pode ionizar um átomo do gás. Você tem uma radiação alfa ou mesmo gama, alguma coisa desse tipo, o que vai acontecer? Ela ioniza o gás, ela arranca o elétron de dentro do um átomo. Isso significa ionizar. Ionizar significa tirar o elétron de um átomo. Então, esse gás está lá e bonitinho, neutro, tudo legal, aí chega uma partícula de radiação de alta energia, arranca o elétron do átomo. O que acontece? O campo elétrico intenso acelera o íon e o elétron resultante em sentidos opostos. Então, você arrancou um elétron do seu átomo fica positivo e o elétron é negativo. E a gente tem um campo, então os dois vão cada um para um lado diferente. Uma carga positiva e outra negativa. Essas partículas atingem outras moléculas do gás, ionizando-as e produzindo uma avalanche de cargas elétricas. Então, basicamente, ela vai sair com uma alta energia. O campo elétrico é alto também para acelerar mais ainda elas, e ionizando um monte de molécula que vão, no fim das contas, criar um pulso de corrente elétrica entre o fio e o cilindro, devido a toda essa reação em cascata. Okay? Então, você ioniza um, que vai ionizar outro, e aí, no fim das contas, até elas se chocarem com o anodo e o catodo, que isso vai, então, mudar, vai criar uma corrente elétrica entre esses dois, porque daí ele vai neutralizar. Então, que se você criou mais carga negativa de um lado, mais positiva do outro, aí elas se deslocam, você tem um circuito fechado, vai dar uma corrente, que você detecta essa corrente, e você sabe, ó, tem radiação. E o que acontece quando isso está ocorrendo no seu sistema é dar aqueles barulhinhos que aparecem nos filmes. Perfeito. Letra A. Demonstre que a intensidade da diferença de potencial elétrica entre o fio e o cilindro é ΔV igual a 2KE lambda, logaritmo natural, de RA dividido por RB. Como fazemos isso? Aqui, primeiro ponto. A gente tem um cilindro sólido finito. Qual o campo elétrico devido a um cilindro? Vai lá no livro, você vai achar. Até na parte de lei de Gauss, isso já é feito, ok? Então, não precisa se preocupar em calcular o potencial,
determinar o campo a partir do potencial ou qual é o fluxo. Não. Você está resolvendo o exercício na prova, você vai lá e descobre qual que é o potencial devido a um cilindro. É esse aqui, ok? Então, lambda dividido por 4πε0 dividido por R. Aqui você pode escrever esse 1 sobre 2πε0 como sendo o KE. Então, você vai acabar com E igual a 2 KE lambda. Parou? Vou fechar a porta aqui para eles não incomodarem. Perfeito. Então, esse é o campo elétrico devido a um cilindro sólido, ok? Não percam tempo. Se você sabe onde tem esse valor, você vai lá e usa. Ok? Se você colocar isso lá na prova e em algum momento tiver que olhar seu PDF, eu não estou preocupado se você pegou isso do livro ou não. Então, a gente pode determinar o nosso delta, a nossa diferença de potencial, ΔV, ok? ΔV, que é igual, então, como eu falei antes, um VB menos um VA. Esse cachorro é tão carente aqui, me pedindo um carinho. Isso aqui é igual a menos a integral, então, vamos lá, desde o RA até o RB. Então, estou integrando daqui para cá, ok? RA, RB. Do meu campo elétrico, que é 2KE, lambda, dividido por R, integrando em função de R, porque eu estou aqui em função do raio, ok? Estou vindo do raio maior para o raio menor. Isso, então, eu integrando de fato, vai me dar meu ΔV vai ser igual a 2, o 2KE lambda sai de dentro da integral, que é constante, e a integral é de 1 sobre R dr. Integral de 1 sobre R é o ln, ok? Então você vai ter ln de RA até RB, que é igual, aqui eu vou fazer, eu nem tinha anotado assim, mas é melhor eu fazer por extenso aqui. Isso aqui é igual a ln de RB menos ln de RA, que eu posso deixar como sendo igual a 2KE lambda. Aqui a gente usa uma propriedade de logaritmo, que é a diferença é igual a divisão, ok? Só um pouquinho, RA menos RB. Deixa eu ver se os limites estão certos. RB menos RA, ok. Isso é estranho, parece que está invertido o limite. Mas isso fica igual a RA dividido por RB. Ok. Eu achei que tinha que ser RB por RA. Mas é isso mesmo, é RA dividido por RB. Talvez a questão... Não está faltando menos do campo que você colocou lá em cima? Isso, ok. Isso, aqui faltou menos. Boa, muito obrigado. Não ouvi quem foi, mas muito obrigado. Faltou esse menos aqui. Então, se aqui eu inverto o sinal, eu inverto esses dois, fica RA menos RB, aí fica RA dividido por RB. Ok, é isso, eu tinha esquecido do sinal. Então, eu inverto esses dois, porque tem esse menos aqui, aí fica RA dividido por RB. Perfeito. Muito obrigado pela ajuda aí, quem reparou. Então, basicamente, eu encontrei meu ΔV, que é igual a 2KE lambda ln de RA dividido por RB. Então, esse é minha variação de potencial, indo, então, do ponto B para o ponto A, nesse caso aqui, dos dois, do detector Geiger. E a letra B. Demonstre que o módulo do campo elétrico no espaço entre o catodo e o anodo é E igual a ΔV dividido por Ln, e RA dividido por RB, 1 dividido por R, ok? Onde R é a distância do eixo do anodo ao ponto onde o campo deve ser calculado. Então, ele quer que para qualquer ponto aqui, entre esses dois, entre o anodo e o catodo, ele quer saber qual o campo E, ok? Qualquer ponto
de fato, mas obviamente aqui só importa a nossa coordenada radial, porque tudo que é cilindro aqui é equipotencial. Se você não lembra o que é equipotencial, dê uma olhada no livro ou nas lições. Tem lição que eu expliquei o que é equipotencial. Mas é simples, é onde o potencial é igual. Então, basicamente, se o meu potencial aqui é um valor VA, não, VA vai dar confusão, um VX aqui, qualquer. Então, todos os pontos aqui deste círculo, no caso é um cilindro, né, porque a gente está tratando de dois cilindros concêntricos, um oco e um sólido. Então, tudo isso aqui é uma superfície que o potencial é igual, ou seja, uma superfície equipotencial. Conceito importante. Até, inclusive, essa questão de superfície equipotencial é importante você, por exemplo, você bateu o seu carro e tem um fio de energia caiu em cima do seu carro. Então, obviamente está se formando um potencial com o solo. Se você pular do seu carro e botar uma perna na frente da outra, ao invés das duas pernas uma do lado da outra, você pode ter uma diferença de potencial entre as duas pernas suas. E isso causar uma corrente, você tomar um choque. Então, até esse conceito, você tem que cair sempre com as duas pernas em pontos equipotenciais. Então, você pular em cima de um carro que está com um cabo de energia em cima, pule uma perna do lado da outra, cuidando para ver qual a direção radial do seu carro até o ponto que você está, né? Você pode cair com uma perna um lado da outra, mas se você cair de lado, você também pode ter uma diferença de potencial entre as duas pernas assim. Então, pode até ser usado para te salvar de uma emergência. Ok. Então, como a gente faz isso? Então, a gente define de novo. Vamos definir que o meu VA é igual a zero, que nem a gente fez no exercício anterior, porque assim, então, ΔV, que é o VB menos o VA, é igual a VB. Então, eu digo que VB, na verdade, é equivalente a V. Então, meu ΔV igual a V. Então, a gente fica com V, que era o meu ΔV, simplesmente substituir, porque eu defini o VA como sendo zero. Isso aqui é 2KE lambda LN de RA. Então, que é o meu ponto inicial. Antes eu tinha lá RB, ok? Mas aqui eu não estou pegando o ponto B, estou pegando qualquer ponto entre o anodo e o cátodo. Então eu pego um R qualquer. Então não tem um RB. Meu limite de integração superior é o B. Quer dizer, não é o B, é um R qualquer. Ponto qualquer. Então, essa é a expressão para o meu potencial. Ele quer saber o campo elétrico. Como eu encontro o campo elétrico? O campo elétrico ele é igual a menos o gradiente do potencial. Outro conceito importante, ok, gente? O campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Tem uma lição que eu explico isso. Acompanhe essa lição. Então, para o caso radial, então vou ter menos a derivada parcial em relação a R do meu potencial V. Aqui eu só quero saber a direção radial. É a única que importa nesse problema. Então, isso vai me dar o quê? Eu tenho o meu valor do potencial aqui, eu tenho que derivar ele em relação a R. Então, menos, não esquecendo menos dessa vez. 2KE lambda é constante. Então, eu não preciso derivar esses dois. O que eu tenho que derivar é o meu ln de RA dividido por R. Que, então, dá menos 2KE lambda. Aqui eu podia me complicar fazendo regra da cadeia, o caramba, mas vamos voltar então ao nosso ln de RA menos o ln de R, que é basicamente, eu estou voltando então aqui nessa diferença que eu escrevo como divisão no ln. Derivada de ln de RA é constante, é zero, então
derivada de uma constante é zero. E aqui eu tenho só que derivar, então, o meu menos ln de r. Então, fico com menos 2 ke lambda. E agora a minha derivada de ln de r, ela é 1 sobre r. Aqui eu tenho, então, eu tenho sinal negativo aqui. Tenho que carregar sinal negativo, então é menos 1 sobre r. Essa é a minha derivada do ln. Sinal negativo, fica positivo. Então, o meu campo elétrico vai ficar 2 ke lambda dividido por r. E aqui ainda não é como ele pediu para a gente determinar aqui, que a gente quer que ele quer que mostre essa expressão específica. Okay? Aqui tem um ln de RA dividido por RB. Então, eu tenho que pegar da alternativa anterior. Ele diz que ΔV é igual a 2 ke lambda, esse lambda, ln de RA dividido por RB. Então, eu posso isolar esse 2ke aqui. Então, esse 2ke lambda, é só passar o ln para o outro lado. Isso aqui é igual ao ΔV dividido por ln de RA dividido por RB. Eita caramba. Então, substitui esse 2ke aqui. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Deixa eu criar um slide novo. Apagar esse aqui. Então, substituindo o nosso... Voltar aqui para o nosso E igual a 2ke lambda dividido por R. Então, substituindo esse 2ke lambda que eu achei como sendo iguais, vou colocar aqui 1 sobre R vezes ΔV dividido por ln de RA dividido por RB. Então, isto aqui que temos, agora a gente chega então nessa expressão que foi pedido e enunciado. Então, ΔV dividido por ln de RA dividido por RB vezes 1 sobre R. E está resolvido, então, esse caso do nosso detector de Geiger. Que ele é um problema interessante, porque é uma aplicação bem direta de um sistema bastante simples, né, que é um cilindro, um fio cilíndrico e uma casca cilíndrica oca. O que você faz com isso? Por exemplo, você pode detectar radiação, que é uma sacada bem boa, que foi do Geiger e do Miller, que tiveram essa sacada, depois, obviamente, de entender o que é radiação, que foi bem depois do eletromagnetismo, né, com a grande Marie Curie, que ganhou os 2 Nobel de Física e de Química, que descobriu a radiação e descobriu vários elementos químicos novos. Depois ganhou por descobrir a radiação na física e ganhou na química por ter descobrido alguns elementos químicos novos que eram radioativos. Então, isso detecta a radiação com esse Geiger-Miller, que ele basicamente pega quando um gás é ionizado. E se aquele detectorzinho fizer o rangido dele, corre. Basicamente é isso. Não, a gente, na verdade, na física, a gente até, quando eu fiz graduação, tinha laboratório de física moderna, a gente usou Geiger, a gente botava material radioativo para medir, fazia o barulhinho de fato, mas você fica atrás de uma parede de chumbo, você só coloca o detector lá dentro, não tem problema, você pode até... E se exposto um pouquinho, a radiação não te mata, o problema é ficar muito tempo perto da radiação, que daí pode te dar câncer e você morrer. Mas é isso, eu acho que aqui já estamos bem adiantados no tempo, por conta das dúvidas iniciais, mas foi bastante importante eu esclarecer para vocês essa situação da prova. Então, não desistam, tem ainda como correr atrás do prejuízo. E agora vamos treinar para esses exercícios, ok?
Na próxima aula eu começo resolvendo esse, então, que até está em inglês aqui, mas, bom, aí dá tempo até a próxima aula, eu faço a tradução disso, que é basicamente um dipolo para um ponto que está na direção do dipolo e outro do dipolo, mas é um ponto arbitrário. Esse é o tipo de coisa também que pelo que eu notei na prova, gostam de cobrar, que é você tem os casos simples e aí pega um caso arbitrário. Então é importante saber lidar. Aqui a gente vai ter que lidar com questão de coordenar. Aqui a gente vai fazer de fato as derivadas parciais entre r e θ, coordenadas polares, voltar para a coordenada cartesiana, que ele dá até aqui a equaçãozinha fácil para você voltar para a coordenada cartesiana. E é importante para lidar com essas duas componentes, entender o que significa também esse R ser muito maior que A. Então, esses conceitos que são inseridos nesse problema, que é uma generalização do problema simples, mas que ele não é simples. Então é isso, gente. Vou parar a gravação aqui.